Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus e Pai Consolador possa agora estar no seu lar, abençoando a sua vida, ouvinte, abençoando a sua família, abençoando o Brasil e as nações. E que o país de Israel se converta mais e mais ao nosso Senhor Jesus e que sirva de modelo para todas as nações, para que as nações ocidentais e orientais possam adorar a Deus em espírito e em verdade, e que as grandes perseguições em países afora possam ser diminuídas, para que tanto no Brasil como fora do Brasil as pessoas tenham o livre arbítrio de adorar a Deus, de cultuar a Deus, longe do radicalismo, longe das perseguições que mataram muitos cristãos no passado. Que neste século 21 Deus possa fazer uma grande obra, uma obra redentora, possa fazer um grande resgate de vidas que clamam a Ele de dia e de noite. Amados, quero levar até o seu lar uma palavra da parte do Senhor que está escrita no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Assim está escrito: E, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e ouvintes da Palavra de Deus, é um texto sagrado que revela a falta da liberdade de culto que os primeiros cristãos enfrentavam, nos tempos que o rei Herodes mandava prender, maltratar e até matar os seguidores de Cristo. Tudo isto para satisfazer o teu ego e agradar a multidão de pessoas que o assistia. A intolerância religiosa tem marcado a humanidade ao longo da história. E ainda hoje, em pleno século 21, com todo o avanço cultural dos povos, por meio do processo da globalização, a intolerância religiosa persiste. A liberdade de cultos é uma conquista ainda distante para muitas nações. Há países que ainda dificultam a liberdade de cultos ao adotar o radicalismo islâmico, o radicalismo hinduísta na Índia, o radicalismo socialista na China e na Coreia do Norte. Mas eu quero dar uma boa notícia. Os países ocidentais estão aderindo ao Evangelho.
o Brasil tem liberdade para cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Nos tempos do rei Salomão, o povo vivia em paz e sem guerra, e cultuavam no templo de Salomão. E hoje, aqui no Brasil, nós também temos a liberdade de culto, como diz a Constituição Federal, que apregoa esta liberdade de culto no artigo 5º, parágrafo 6º, que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício para as liturgias, para que todos aqueles que querem cultuar tenham a liberdade, segundo o artigo 5º da Constituição Federal. Oh, glória! Amados, temos a liberdade de cultuar. Glorifique a Deus por isso. Ele merece toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Já os judeus não tinham esta liberdade de cultuar nos tempos que Herodes reinava, com tanta perseguição e martírios que antecedia naquela época. Os cristãos se reuniam nas casas, escondidos, portas fechadas, e oravam. E foi nesta ocasião, enquanto Pedro estava na prisão, cercado por 16 soldados que o guardavam, que os irmãos congregados na casa de Maria oravam: Senhor, tira Pedro da prisão. Eles persistiam: Senhor, tira Pedro da prisão. E Deus ouviu o clamor dos irmãos que estavam na casa de Maria e enviou um anjo até a penitenciária. Por que penitenciária? Porque Pedro era um homem de alta periculosidade, segundo Herodes, e estava guardado em segurança máxima por 4 escoltas de soldados. Aleluia! Eu quero testificar que Herodes estava certo de guardar Pedro com tantos soldados. Ele tinha conhecimento da obra que Pedro realizava. Ele tinha conhecimento que Pedro era um tição de fogo nas mãos do Senhor Jesus. Ele tinha conhecimento que Pedro era uma ferramenta essencial nas mãos do nosso Deus para curar, libertar, ressuscitar, que até a sombra de Pedro, quando este passava pelas ruas, os enfermos eram curados, os paralíticos se levantavam, os cegos voltavam a enxergar. Ali estava o homem de alta unção, o homem de alta graça que o Senhor revestia para fazer aquela grande obra missionária. Aleluia! Até mesmo o diabo sabia disso e não queria perder para Pedro. Enquanto que o diabo gritava pelas ruas: morte, 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 morte. Jesus enviava a Pedro para clamar o evangelho, dizendo: vida, 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 vida. Aleluia! E o diabo persuadiu Herodes para prender Pedro, mas não sabia que o nosso Senhor Jesus tinha grandes exércitos de anjos e não foi preciso mandar muitos anjos, somente um anjo desceu para libertar Pedro daquelas cadeias. Aleluia! Para acabar com a crença dos judeus, Satanás persuadiu Herodes, prendendo alguns
e matando os apóstolos de Cristo. Mas na casa de Maria tinha um pequeno exército de Deus intercedendo por Pedro. E Deus ouviu o clamor e tirou Pedro da prisão. Amados ouvintes da palavra de Deus, o problema está grande, as dificuldades estão imensas, as dívidas, problemas conjugais, problemas sociais. Clamai ao Senhor e Ele responderá à sua oração. Aleluia! Vemos então no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 1 ao versículo 3, quando o profeta Jeremias estava encarcerado no pátio da guarda, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a ele, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Coisas estas, além do que imaginamos, além do que podemos entender. Deus, quando ajuda você e quando promete algo, é coisa grande. Coisas além da sua imaginação, que você não pode compreender, a não ser quando você está ungido por Deus e tem os olhos espirituais para saber que Deus está agindo na sua vida. Aleluia! Clamai ao Senhor e Ele responderá à sua oração. Você está preso, você está diante de um problema que não tem saída. Jesus Cristo vai te libertar. Você está enfermo, Jesus vai te dar a saúde. Você está com casamento cheio de problemas, com dificuldade de caminhar com teu cônjuge. Jesus vai estabelecer na sua casa a paz e um novo pacto, uma nova aliança. Deus vai fazer diante da sua família. Deus é contigo. Deus está conosco. Clamai ao Senhor e Ele responderá à sua oração. E que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando os teus amigos e a amada igreja, que continue nesta paz e neste amor do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém. Graças a Deus.